Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo do polvo terapêutico para a maternidade. Esse polvo ficou com uma medida de 20 centímetros, confeccionado na linha Amigurumi 100% algodão, enchimento antialérgico, todo bordado com a linha Anne, ideal para a maternidade. Uma encomenda que eu amei fazer, o polvo e a bonequinha. Olha que coisa mais linda essa boneca, gente. Olha que mimo. A boneca não pode ir para a maternidade, apesar de ter sido confeccionada com o mesmo material do polvo, ela tem aplicações. E a boneca para decoração. Deixa eu atrapalhar a leitura dela. Essa boneca, gente, foi confeccionada com barbante número 6 para decoração do quarto do bebê. Deixa eu devolver, que ela estava tão concentrada na leitura. E no vídeo de hoje nós vamos confeccionar o polvo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para a confecção do polvo, eu vou estar utilizando as linhas Amigurumi nas cores rosa pink para o lacinho e o quartzo. Nós vamos precisar da agulha para tapeçaria, a tesoura para os arremates. Para fazer a boquinha e o olhinho, eu vou usar a linha Anne, o rosa pink para combinar com o lacinho. E o preto para o olhinho. Nós vamos precisar do enchimento siliconado. E a agulha para crochê é a 2,5 milímetros. E nós vamos iniciar com a rosa, com a quartzo. E eu vou fazer aqui o anel mágico. Trago a laçada. E eu faço aqui uma correntinha, e essa correntinha eu não vou contar como ponto. Agora aqui dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou fechar aqui o anel mágico. E eu vou usar aqui também marcador para eu ir marcando o primeiro ponto, para a gente não se perder na contagem de pontos em cada volta. Fiz aqui, então, 6 pontos baixos, fechei o anel mágico. E agora a gente vai iniciar a segunda volta. Então, a primeira volta são 6 pontos baixos dentro do anel mágico. A segunda volta, a gente vai fazer um aumento para cada ponto baixo. Então, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Então, aqui nesse primeiro ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto. E eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto baixo. E agora eu sigo fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. E nessa segunda volta, eu vou ficar com um total de 12 pontos baixos. Eu fiz aqui, então, os 12 pontos baixos. Eu vou tirar o marcador. E agora, nessa terceira volta, eu vou continuar fazendo aumento. E agora eu vou aumentar um ponto baixo antes do aumento. Então, eu venho no próximo ponto, faço ponto baixo.
E já vou colocar o marcador aqui, olha, para eu saber que esse é o meu primeiro ponto. No próximo ponto baixo, um aumento. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, nessa volta, eu vou fazer um ponto baixo sozinho e no próximo ponto, um aumento. E nessa terceira volta, eu fico com 18 pontos baixos. Concluí a terceira volta e eu fiquei, então, com 18 pontos baixos. Eu vou continuar fazendo voltas com aumento e em todas as voltas, em cada volta que eu for subir, eu vou aumentar um ponto antes do aumento. Então, se nessa volta aqui eu fiz um ponto sozinho, eu aumento. Então, agora nessa quarta volta, eu vou fazer 2 pontos baixos. Deixa eu voltar aqui o marcador no meu primeiro ponto. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos e agora o aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. E no próximo, o aumento. Então, eu vou seguir fazendo essa volta. São 2 pontos baixos sozinho e o aumento, e nessa volta eu vou ficar com 24 pontos baixos. Vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui no pontinho do marcador, eu volto com vocês. Concluí essa volta e aqui, olha, na quarta volta eu fico com 24 pontos baixos. E nós vamos seguir fazendo assim até a gente ficar com 6 pontos baixos e o aumento. Então, cada volta que eu inicio, quando eu chego aqui no marcador, eu vou iniciar a próxima volta e eu já marco meu primeiro ponto, para eu saber certinho aqui, olha, a quantidade de pontos que eu tenho, para a gente não se perder na contagem. Então, em cada volta que eu aumento também um ponto antes do aumento. Então, aqui eu iniciei com um aumento para cada ponto, um ponto baixo, o aumento. Nessa volta, 2 pontos baixos e o aumento. Na volta que nós vamos iniciar agora, 3 pontos baixos e o aumento, depois 4 pontos baixos, o aumento, e a gente vai fazer assim até ficar com 6 pontos baixos e o aumento. Em cada volta, a gente vai aumentar, todas as voltas a gente aumenta 6 pontos baixos. Então, eu comecei com 6, 12, 18, 24. Nessa volta, a gente vai ficar com 30. Depois, 36. Depois, 42. Até chegar na volta que a gente fica com 6 pontos baixos e o aumento, e a gente fica com um total de 48 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo aqui, são apenas pontos baixos e o aumento. E quando eu chegar na volta que eu faço 6 pontos baixos e o aumento, eu volto com vocês. Todas as voltas a gente inicia o primeiro ponto e marca para a gente não se perder na contagem. E se na volta anterior eu fiz 2 pontos baixos e o aumento, nessa são 3 pontos baixos e o aumento. 1, 2, 3, e aqui eu faço o aumento. Se na volta anterior eu fiquei com 24 pontos baixos, nessa eu fico com 30. Tá? Olha, 6, 12, 18, 24. Com mais 6 pontos que eu vou aumentar nessa volta, 30. E eu vou continuar fazendo assim até eu chegar na volta em que eu fico com 6 pontos baixos antes do aumento e com um total de 48 pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo aqui. Completando a volta, eu tiro o marcador e marco meu primeiro ponto da próxima volta para não me perder na contagem. E quando eu chegar na volta de 6 pontos baixos e o aumento, eu volto com vocês. Eu fiz todas as voltas com o aumento
Eu estou na volta de número 8. Olha, se a gente contar aqui pela primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nessa oitava volta, eu fiquei com 6 pontos baixos antes do aumento e um total de 48 pontos baixos. Agora eu vou tirar meu marcador. Eu vou fazer um ponto baixo, vou voltar o marcador nesse meu primeiro ponto e eu vou fazer 2 voltas de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Então, nessa volta, eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Eu vou ficar nessa volta com 48 pontos baixos, vou concluir essa volta aqui nesse meu último ponto baixo. Tiro o marcador, inicio a próxima volta, volto o marcador no meu primeiro ponto para eu não me perder na contagem e vou fazer mais uma volta só de ponto sobre ponto, só fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e eu vou ficar com 48 pontos baixos. Então, essa volta aqui e a próxima não tem aumento e nem diminuição, é apenas 48 pontos baixos nas 2 voltas. Então, eu vou fazer essas 2 voltas só de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 48 pontos baixos. E quando eu concluir essa volta aqui e a próxima, eu volto com vocês. Eu fiz aqui, então, 2 voltas de 48 pontos baixos. E agora, nós vamos trocar a cor da nossa linha. Então, eu vou alongar essa cor aqui, essa linha que eu estou trabalhando, e eu vou cortar o suficiente para fazer um arremate. Agora, a gente vai iniciar o trabalho com a cor rosa pink, que a gente vai fazer o detalhe do lacinho. E agora aqui, então, para a gente fazer a troca de cor sem deixar aquele degrauzinho da troca de cor, a gente vai passar. Eu alonguei aqui esse meu último ponto baixo. Eu vou trazer toda essa laçada aqui para frente. Eu vou tirar aqui, olha, tá vendo aonde eu tenho o meu primeiro ponto? Então, eu vou tirar aqui o marcador desse primeiro ponto. E eu não vou vir nesse pontinho marcado, eu vou vir no próximo, no ponto da frente. Então, o marcador estava nesse ponto aqui, o marcador estava nesse ponto aqui, eu vou vir no ponto baixo da frente, e eu vou colocar a minha agulha de trás para frente, pulando esse ponto que estava marcado. Eu vou trazer essa laçada aqui para frente, vou passar por baixo desse ponto. E eu vou voltar essa alcinha bem no pontinho da onde ela está saindo. Coloco a minha agulha assim por baixo e volto essa alcinha no mesmo ponto. Então, pronto aqui, eu fiz o acabamento dessa volta. Aqui embaixo, olha, fica uma alcinha. Então, eu vou colocar minha agulha embaixo dessa alcinha. Vendo, olha, o pontinho falso que eu fiz foi esse aqui. Eu vou colocar a agulha embaixo dessa alcinha e vou puxar essa sobra de fio de volta aqui para frente para eu tampar essa alcinha que fica aqui. Assim. Volto agora, olha, ela tá saindo nessa direção. Então, nessa direção, que é bem o pontinho falso que eu fiz, eu vou colocar a agulha de trás para frente, pego essa alcinha e devolvo ela aqui atrás. Pronto. Tá pronta a minha peça, essa parte aqui, o arremate ficou pronto. E agora, eu vou começar a trabalhar com a linha rosa pink. Eu posso começar a trabalhar em qualquer ponto, mas eu vou começar a trabalhar sempre próximo daqui, olha onde eu fiz esse arremate. Eu não preciso necessariamente começar desse ponto e criar uma escadinha na peça.
eu posso começar, olha, uns 3 pontinhos para frente. Só que para eu começar, olha, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos para frente. Eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. Tá vendo? Eu tenho a trancinha do ponto, eu vou pegar só a alcinha de trás, vou posicionar a minha linha assim, sem nozinho, para não criar volume na peça. Faço uma correntinha. Essa uma correntinha não conto como meu primeiro ponto. Eu vou contar a partir do ponto baixo. Aqui eu só posicionei a linha para começar a trabalhar. E agora eu começo a contar. Eu não vou colocar o marcador, tá, gente? Porque a gente tá trocando de linha, então a gente vai saber onde é o nosso primeiro ponto. Eu vou colocar o marcador só na segunda volta. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Cheguei aqui aonde eu já tenho o outro fio. Eu vou dar um nozinho nesses 2 fios e já vou cortar essa sobrinha. Não vou continuar conduzindo para não ficar marca na minha peça de troca de fio. Vou dar um nozinho e já vou cortar. E agora é só seguir fazendo. Eu fiz esse aqui, eu não conto, fiz na alcinha de trás, então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou seguir fazendo. 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou fazer aqui os 48 pontos baixos. Essa volta aqui é só ponto sobre ponto. Então, eu vou ficar com 48 pontos baixos. E quando eu tiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu tô chegando aqui no finalzinho dessa peça. Então, aqui eu fiz, olha, 46, 47 e 48 pontos. Eu vou fazer bem aqui, olha, no ponto que eu coloquei, que eu só posicionei a linha na alcinha de trás. Agora eu faço aqui meu 48º ponto, 48 pontos baixos. E agora eu vou mostrar para vocês como fica a troca de fio. Sem marca de degrauzinho. A gente sabe que trocou o fio aqui, mas não tem marca de degrauzinho na peça. Então, aqui a gente fez uma troca de fio perfeita. E agora, eu sigo fazendo mais 48 pontos baixos. Continuo fazendo ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou vir no meu ponto baixo da frente. 1. E agora eu volto a marcar meu primeiro ponto. A primeira volta a gente não marcou porque estava de cor diferente, não tinha como a gente se perder na contagem. Agora eu continuo fazendo. 2, 3, e eu vou dar a volta toda e vou ficar com 48 pontos baixos. Concluí, então, a segunda volta de 48 pontos baixos com a cor rosa pink. E olha, eu vou alongar aqui o fio. Eu vou cortar para a gente fazer novamente a troca de cor. Essa volta que a gente fez aqui com o rosa pink ficou assim, sem degrauzinho de troca de cor, e eu vou fazer essa troca de cor do mesmo jeito. Então, eu vou mostrar novamente para vocês. Eu vou tirar o marcador. Desse pontinho aqui. Então, eu vou passar essa sobra toda para frente. Esse ponto aqui era o que estava com o marcador. Eu vou vir no ponto
para frente. Passo a agulha de trás para frente e pego essa sobra aqui e vou fazer um pontinho falso com ela. Eu faço assim para completar o pontinho que falta aqui, e aí não fica degrauzinho na troca de cor. Vou voltar bem de onde esse último ponto tá saindo. E passo essa sobra de fio no mesmo ponto. Só que aqui por baixo fica essa alcinha. E essa alcinha aqui eu preciso tirar. Então, eu vou pôr a agulha bem embaixo da alcinha que se forma. Pego a sobra de fio, trago pra frente. E aí, eu fiquei bem na direção do pontinho falso que eu fiz. Eu vou voltar a agulha aqui. E eu vou puxar essa sobra de fio para o lado de dentro. Pronto. Aqui tá prontinho. E agora eu vou começar com a cor, a quartzo, em qualquer ponto que eu quiser, e eu não vou formar escadinha. E tenho aqui os mesmos 48 pontos baixos. Só que eu vou começar sempre de pertinho, para poder arrematar esse fiozinho sem ficar conduzindo no meu trabalho todo, para não dar, para não ficar aparente a troca de fio. Se a gente já está fazendo uma troca de fio sem escadinha, sem marca, então a gente não quer ficar conduzindo a linha para não ficar marca do mesmo jeito. Então, eu vou contar só 3 pontinhos, ou 2, tá? Eu tô contando 3 só para ficar mais fácil para mostrar para vocês, mas, ó, pode fazer aqui, ó, 1, 2. A troca de fio foi feita aqui. 1, 2. Põe na alcinha de trás. Sem nozinho. Eu vou fazer uma correntinha que eu não conto como meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer um ponto baixo, que é o meu primeiro ponto. 1, 2, 3. Eu já vou dar um nozinho aqui nesses 2 fiozinhos, cortar, eu não vou conduzir ele pelo meu trabalho para não marcar a troca de fio. E agora é só seguir fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou dar a volta toda e vou ficar com 48 pontos baixos. Então, quando eu estiver chegando no finalzinho dessa volta, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, esse ponto que eu coloquei a linha só na alcinha de trás é o meu 48º ponto. Então, eu faço um ponto baixo nele. Pronto. Agora, eu vou começar a próxima volta. Eu venho aqui nesse meu próximo ponto baixo, faço um ponto baixo, e esse aqui eu já vou deixar marcado. Agora aqui, gente, olha, a gente fez aumento até a volta de número 8. A volta de número 10, a 11, a 12 e a 13 foi sem aumento e sem diminuição, apenas ponto sobre ponto. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Eu estou na 13ª volta, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Depois aqui, olha, do rosa pink eu vou fazer mais 6 voltas, então eu vou fazer até a volta 18, somente ponto sobre ponto. Em todas elas eu fico com 48 pontos. Então, até a volta 8, eu fiz aumento. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou seguir fazendo 14, 15, 16, 17, 18. Até a volta 18, eu faço 48 pontos baixos. Então, aqui, depois do rosa pink, eu fiz uma volta com o rosa claro.
e eu vou fazer mais 5. Eu vou ficar com 6 voltas depois desse rosa pink aqui. Eu vou ficar com 6 voltas de 48 pontos com o rosa claro. Então, vai dar a volta de número 18, tá? Então, eu vou fazer aqui mais 5 voltas, vou ficar com 6 voltas depois do rosa pink, vou ficar com 6 voltas aqui com o rosa claro, e quando eu chegar, então, na 18ª volta, eu volto com vocês. Eu fiz aqui as 6 voltas com 48 pontos, e agora a gente vai iniciar as diminuições. Nós estamos na volta de número 18. Então, agora a gente vai fazer a volta de número 19 e nós vamos iniciar as diminuições. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos 6 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição. Eu pego aqui, olha, só a alcinha da frente desse primeiro ponto, vou no próximo ponto baixo e pego só a alcinha da frente do próximo ponto baixo, laço, dou uma tensionada no fio, para que o ponto baixo fique do mesmo tamanho, e faço o ponto baixo. Vou fazer novamente com vocês a diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego só a alcinha da frente, eu tenho a trancinha do ponto, pego só a alcinha da frente. Eu vou fazer esses 2 pontos baixos serem um ponto baixo só. Alcinha da frente desse primeiro ponto baixo, vou no próximo, alcinha da frente. Laço meu fio e dou uma tensionada aqui, olha, pro ponto baixo ficar do mesmo tamanho dos outros e a diminuição ficar para o ponto baixo ficar na mesma medida dos outros e para a diminuição ficar imperceptível. Laço e faço ponto baixo. E agora vou fazer mais 6 pontos baixos e uma diminuição. E nessa volta eu vou ficar com 42 pontos baixos. Então, quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. Cheguei no final dessa volta. A volta de número 19, eu fico com 42 pontos. Vou iniciar a 20ª volta, e essa volta, a volta de número 20, eu vou fazer ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto baixo, e eu vou ficar com 42 pontos nessa volta de número 20. Então, aqui é só seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto baixo, e quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. Concluí essa volta, a volta de número 20, vou iniciar a volta de número 21 e vou continuar fazendo diminuições. Faço o primeiro pontinho, coloco o marcador. Então, na volta de número 21, serão 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do ponto da frente, laço, tensiono o fio, uma diminuição. E eu vou seguir fazendo, então, 5 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. E eu vou ficar nessa volta com 36 pontos baixos. Vou fazer aqui os 36 pontos baixos, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição, até eu chegar no pontinho marcado. Concluí essa volta, fiquei com 36 pontos baixos,
Vou iniciar a volta de número 22, fazendo ponto sobre ponto, e vou ficar nessa volta com 36 pontos baixos. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, e quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. Concluir mais essa volta, eu vou iniciar agora a volta de número 23, fazendo agora 4 pontos baixos por marcador. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e a diminuição. Nessa volta de número 23, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Eu vou fazer a volta de número 23, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Fico com 30 pontos baixos. A volta de número 24 é ponto sobre ponto, então eu fico com 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer a volta de número 23, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou ficar com 30 pontos baixos e vou fazer a volta de número 24, que é ponto sobre ponto, e vou ficar com o mesmo 30 pontos baixos. E quando eu concluir essas duas voltas, eu volto para a gente iniciar a próxima diminuição. E eu cheguei aqui na volta de número 24. Então, nessa volta, eu fiquei com 30 pontos. Eu vou dar uma alongada aqui no fio, porque agora a gente vai começar a encher um pouquinho o polvo. Essa parte aqui do enchimento é a parte que a maioria das pessoas tem dúvidas. O quanto põe de enchimento. Quase ninguém fala, né? Quando elas falam, vamos encher um pouco agora o amigurumi. Volta, já tá cheio. E aí, quanto que põe de enchimento? Bom, então assim, gente, quase ninguém explica. Eu vou explicar para vocês. O amigurumi, ele é adequado para o bebê, né? O polvo, principalmente para o recém-nascido. A linha é 100% algodão. E o enchimento, ele é siliconado antialérgico, justamente para ser bem pro recém-nascido. E o que acontece? Que o amigurumi, ele é como uma pelúcia. Ele não tem que ficar duro, ele tem que ficar moldado. Então, a gente vai encher de forma que a gente não veja, nem aqui, olha o rostinho da boneca. A gente não vê o enchimento entre os pontos, mas ele tá com forma, ele tá firme, mas ele tá macio. Não vê o enchimento pelo buraquinho. Olha o corpinho. A gente tem aqui uma forma, tá dado forma, mas os pontos estão fechadinhos, a gente não vê o enchimento entre o espacinho dos pontos. A gente não pode encher até fazer assim, abrir assim. A gente tem que deixar com forma, macio, porque a pelúcia, ela é macia. Esse polvo é para recém-nascido, então a gente não enche até a peça ficar dura, até a peça ficar macia, igual qualquer pelúcia. A gente vai fazer assim, olha. A gente vai pegar o enchimento e é bom a gente ir colocando aos poucos. E a gente vai moldando a cabecinha do polvo. Vai pondo em volta assim e depois vai colocando meio. Vai pondo de pouquinho, vai pondo em volta até a gente sentir que ele tá firme, porém macio. Aí a gente vai ajustando assim em volta e vai colocando mais, até ele ficar assim, firme, com forma, macio, sem ponto aberto. Então a gente só vai colocando aqui. E agora que a gente já encheu, olha aqui, ela tá firme,
tá com forma, mas ela não tá dura e os pontos não estão abertos. Então, agora a gente vai fazer a volta de número 25 e a volta de número 26. A volta de número 25 a gente faz diminuição e a volta de número 26 a gente faz ponto sobre ponto. Na volta de número 25, a gente vai fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E essa volta, então, eu vou fazer toda assim: 3 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou ficar nessa volta aqui com 24 pontos baixos. A volta de número 26, eu vou fazer ponto sobre ponto e também fico com 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a volta de número 25, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, fico com 24 pontos baixos. E a volta de número 26, faço ponto sobre ponto, fico com 24 pontos baixos. Vou fazer essas duas voltas e volto. Concluí então mais essa volta e eu fiz então aqui a volta 25 e a 26. A volta 27, a gente vai continuar fazendo ponto sobre ponto. E a gente vai ficar na volta 27 com 24 pontos baixos. Só que pegando aqui, olha, a alcinha de trás do ponto. Eu tenho a trancinha do ponto, eu pego a alcinha de trás. E eu vou fazer 24 pontos, pegando a alcinha de trás. Assim. Tenho a trancinha do ponto, pego só a alcinha de trás e faço ponto baixo. Eu vou fazer 24 pontos baixos, pegando a alcinha de trás do ponto. Essa é a volta de número 27. Vou dar a volta toda, quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. Concluí a volta de número 27, fiquei com 24 pontos baixos na alcinha de trás e agora eu vou fazer a volta de número 28, 2 pontos baixos, normal, agora na volta de número 28, os 2 pontos baixos envolvendo o ponto todo e uma diminuição. E essa volta toda aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, e a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Então, só essa volta de número 27 que a gente fez na alcinha de trás, porque nessa alcinha da frente aqui a gente vai colocar os tentáculos. Então, eu vou dar a volta na peça toda, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou ficar nessa volta com 18 pontos baixos e aí já vou encher mais um pouquinho o polvo. Eu concluí a volta de número 28, enchi mais um pouquinho e agora nós vamos iniciar a volta de número 29. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta e nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, na volta anterior a gente ficou com 18, agora a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição, e a gente vai ficar com 12 pontos baixos nessa volta. Eu fiz essa volta, fiquei com 12 pontos baixos e enchi mais um pouco o polvo. Agora, olha, ele já tá bem firme, mas não duro, os pontos não estão abertos, mas tá bem cheio. Tem que ficar bem cheio, não pode pôr pouco enchimento não, senão fica mochibento, fica feio. E agora, nós vamos fazer essa volta toda de diminuição. E eu vou ficar, então, nessa última volta aqui, com 6 pontos baixos. Então, eu vou pegar essa alcinha, a próxima, e eu vou fazer um ponto baixo, essa alcinha, e a próxima, eu faço um ponto baixo,
E essa volta ela é inteira de diminuição e 6. Agora, eu vou alongar esse fio, eu vou cortar. Agora, eu vou puxar aqui, olha, essa alcinha toda aqui pra frente, assim. E eu vou pegar a agulha pra tapeçaria, por aqui, e a gente vai pegar aqui, olha, só a alcinha da frente dos pontos. A gente vai passar assim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vai puxar bem para fechar aqui esse pontinho. E agora, eu vou vir com a agulha aqui, passo aqui pelo meio, coloco a linha aqui, para dar um nozinho, pra não ter perigo de soltar. E agora eu vou fazer o arremate aqui por dentro, ó, a gente passa por aqui. Eu vou entrar com ela aqui, sair ali do outro lado. Pra essa sobra ficar do lado de dentro. E aqui você já pode cortar o fio. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui, olha, nessas alcinhas que a gente deixou, que a gente trabalhou só no ponto de trás, nessas alcinhas aqui a gente vai fazer os tentáculos agora. E essa parte aqui, então, ficou pronto. Eu fiz o nozinho aqui do arremate. Essa parte fica assim, a gente não tem marca de troca de fio. E agora a gente vai começar a fazer os tentáculos. A gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui, olha, que a gente fez os pontos na alcinha de trás. E aqui a gente tem 24 pontos, então a gente tem 24 alcinhas. Eu vou começar com o rosa pink e eu vou fazer os tentáculos alternando entre as cores. Você pode fazer de uma cor só. Eu vou dar um nozinho inicial para começar com um pontinho baixo. E você pode começar em qualquer alcinha. Se você não quiser começar com o nozinho inicial, você pode começar só posicionando o fio. Eu vou preferir começar assim, porque eu vou trabalhar nesse pontinho baixo. Então, eu já conto ele como a minha primeira correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui 53 correntinhas. Eu fiz aqui, então, as 53 correntinhas, e a gente agora tem que se atentar às correntinhas não torcer. Por isso que eu gosto de começar com um pontinho baixo, que deixa ela mais firme aqui nessa alcinha, olha, porque agora a gente vai trabalhar nessas correntinhas. Eu vou contar aqui dessa da agulha, 1, 2, e na terceira correntinha eu laço meu fio e eu vou fazer meio ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 2 meio ponto alto, o das correntinhas e esse primeiro meio ponto alto que eu fiz. Laço, volto novamente nesse ponto e aqui eu vou fazer um ponto alto. Agora, a partir desse primeiro ponto aqui, eu vou fazer
3 pontos altos para cada correntinha. 1, 2 e 3. Vou para a próxima correntinha e faço mais 3 pontos altos. E agora eu vou fazer 3 pontos altos em cada correntinha até eu chegar aqui, olha, na minha quarta correntinha. Aqui eu tenho o ponto baixo que eu contei como minha primeira correntinha: 1, 2, 3, 4. Até eu chegar aqui, nessa quarta correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos dentro de cada correntinha. Então, 3, vou para a próxima correntinha, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3, na próxima 3 pontos altos, e eu vou fazer assim, então, até eu chegar na quarta correntinha ali que eu fiz para iniciar, que ali eu vou diminuir a quantidade dos pontos. Vou seguir fazendo aqui, quando eu chegar na quarta correntinha, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui nas 4 últimas correntinhas que eu tenho, 1, 2, 3, e o ponto baixo que eu fiz para iniciar. Nessas 4 últimas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos em cada uma delas. 1 e 2. Na próxima, 1, 2, escapou. 2. E agora, bem no pontinho baixo que eu fiz aqui para iniciar, eu também vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Então, eu fiz aqui, no pontinho baixo que eu fiz para iniciar, também 2 pontos altos. Esse tentáculo, ele vai virando sozinho, a gente vira aqui para a posição certa, e ele vai ficando enroladinho assim, olha, sozinho. Depois é só a gente dar uma arrumadinha nele, depois que a gente terminar todos os tentáculos, a gente dá uma arrumadinha para ele ficar certinho. Agora aqui, eu vou pular uma correntinha e na próxima eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu iniciei nessa correntinha aqui, eu vou pular uma e na próxima correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio. Se você for fazer de uma cor só, você já passa aqui, olha, para a próxima alcinha com um ponto baixíssimo e faz mais 53 correntinhas e volta fazendo os pontinhos altos dos tentáculos. Se você for trocar de fio, assim como eu, então você vai cortar o fio, vai pegar o fio da cor que você for iniciar, vai vir para a próxima alcinha, olha, eu prendi em uma, pulei uma, prendi na outra, venho na próxima alcinha. E aqui agora, eu só vou passar aqui por baixo a linha, eu não vou dar nozinho, porque a gente vai dar nozinho dessa sobrinha com essa sobrinha. Então, eu não preciso fazer mais um nozinho. Então, eu vou continuar aqui, olha, fiz aqui, eu vou fazer, então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu já começo a fazer as 53 correntinhas. 6. E eu fiz aqui, então, as 53 correntinhas. Eu vou alongar aqui um pouquinho esse fio. E eu vou vir aqui, olha, nessa sobrinha do tentáculo que eu acabei de fazer. E nessa sobrinha do tentáculo que eu estou fazendo agora. E aqui eu vou fazer um nozinho. Tá? Então, por isso que eu não preciso iniciar essa volta com um nozinho, porque vai ficar preso aqui, olha, um tentáculo no outro. Eu vou fazer um nozinho, depois é só arrematar essa sobrinha aqui. Esses tentáculos, eles já vão enrolando, mas depois a gente arruma bem bonitinho eles para ficar todo bem certinho. E agora, aqui é só seguir fazendo.
Eu fiz aqui as 53 correntinhas, conto 1, 2, na terceira faço meio ponto alto e um ponto alto na mesma correntinha. E agora eu sigo fazendo 3 pontos altos para cada correntinha, exatamente como a gente fez nesse tentáculo aqui. Eu vou fazer assim até eu ficar com um total de 8 tentáculos, alternando entre as cores. Você pode fazer também de uma cor só e a mesma quantidade. A gente vai ficar com um total de 8 tentáculos, contornando todo essas 24 alcinhas que a gente deixou aqui. Vou fazer os 8 tentáculos, é o mesmo passo a passo, então não há necessidade de eu fazer novamente com vocês esse tentáculo aqui. Chegando aqui no finalzinho, as 4 últimas, a gente faz só 2 pontos altos, porque depois a gente vai fazer aqui, olha, um babadinho para ficar bem bonitinho. Vou fazer os 8 tentáculos e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui todos os tentáculos. Esse último pontinho eu não fechei para mostrar para vocês como a gente vai fazer o babadinho. E as outras emendinhas aqui dos tentáculos eu já fui cortando e fazendo o arremate. Só ficou esse arremate aqui do nozinho, que eu vou dar nozinho quando eu terminar essa volta agora do babadinho. E os outros arremates, quando eu troco uma cor pela outra, eu já fui dando nozinho, cortando e escondendo as sobrinhas. Então, aqui eu não fiquei com os outros arremates. Agora, aqui, olha, a gente tem uma alcinha para pular, aqui, uma alcinha para pular e uma alcinha para prender. Então, eu vou prender aqui nessa alcinha com um ponto baixíssimo. E eu vou fazer o babadinho com essa mesma cor aqui que eu terminei. Então, eu vou vir aqui, olha, bem aqui aonde a gente tem, ó, essa alcinha que passa de uma cor para outra, eu vou vir com a agulha bem entre essa alcinha e essa alcinha aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. É mais dificinho de pegar. Um ponto baixo. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e eu vou passar todo esse tentáculo aqui. Então, eu vou vir bem aonde eu tenho, aqui, olha, bem aonde eu fiz o nozinho de um tentáculo e do outro, bem no meio aqui onde eu troquei a cor, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou entrar nessa alcinha, sair nessa. Na alcinha que eu comecei uma cor, na alcinha que eu terminei a outra. E faço a mesma coisa, que eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas novamente. 1, 2, 3 correntinhas. E vou de novo na divisão aqui, olha, onde eu passo de um tentáculo para o outro, aí eu entro na alcinha de uma cor, tá? Na última alcinha de uma cor, na primeira alcinha da outra cor. Faço ponto baixo. E eu vou fazer assim, dando a volta toda, eu vou ficar com 8 alcinhas de 3 correntinhas. E quando eu completar, então, as 8 alcinhas, eu volto com você. A gente vai ficar com uma alcinha em cada tentáculo pra gente fazer o babadinho. Então, quando eu chegar aqui, olha, no meu último pontinho, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu cheguei aqui, olha, bem na primeira alcinha que eu fiz para iniciar. Eu fiquei com 8 alcinhas e aqui nessa última alcinha eu vou prender bem no ponto baixo que eu fiz, tá? Eu não prendo na alcinha agora não, vou prender no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Então aqui, olha, eu vou entrar dentro da primeira alcinha, olha, fiz o ponto baixíssimo no ponto baixo, vou vir para dentro da alcinha e aqui eu vou fazer um ponto.
baixo, uma correntinha. Fiz um ponto baixo, uma correntinha, e agora eu vou fazer aqui 4 pontos altos. Deixa eu apoiar aqui em cima. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Uma correntinha, volta ainda dentro dessa mesma correntinha. Faço um ponto baixo. E agora eu vou para a próxima alcinha. Faço um ponto baixo, uma correntinha e 4 pontos altos. Aí, em cada uma delas, a gente vai ficar com um babadinho. Fiz um ponto baixo, uma correntinha e agora 4 pontos altos. 4 pontos altos, uma correntinha. Volto ainda nessa mesma alcinha, faço um ponto baixo. Vou para a próxima alcinha, faço ponto baixo e inicio mais um babadinho desse. E agora é só seguir fazendo esse babadinho dentro de cada uma dessas alcinhas. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui, olha, na última alcinha, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e cheguei aqui na primeira alcinha que eu fiz para iniciar. Aqui agora eu vou entrar bem aqui, olha, bem no meinho aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo. Vou fechar esse ponto com um ponto baixíssimo e aqui eu vou cortar o meu fio. Eu vou passar toda essa sobrinha aqui para frente. Porque agora sim, eu vou dar um nozinho nela, junto com essa aqui, ó. Só que essa aqui, se eu puxar pra cá, vai ficar feio. Então, eu vou puxar essa sobrinha, passando ela aqui, olha, entre os pontinhos, até ela sair aqui embaixo. Aqui, eu vou dar um nozinho dos dois juntos. E agora aqui, olha que lindo tá ficando o nosso polvo, gente, que coisa mais maravilhosa. Agora aqui a gente vai fazer o olhinho e a boquinha. Eu vou fazer com a linha Anne, mas se você não tiver a linha Anne, você pode pegar a linha amigurumi, se você tiver a linha preta amigurumi, dividir ela em duas metades, e aí você usa metade. Aqui, olha, eu não marquei lugar pra gente colocar o lacinho, porque a gente fez uma troca de fio imperceptível. Então, a gente não tem que tampar nenhum defeito aqui dessa troca de fio. A gente não precisa tampar nada. Então, a gente escolhe o lugar que a gente acha que fica mais bonitinho o rosto. O ladinho que a gente acha que ficou bem mais bem feitinho, sei lá, sem nenhuma falhazinha, enfim. A gente escolhe qualquer ladinho do polvo. Depois a gente coloca o lacinho onde a gente achar que fica mais bonito. E pra gente fazer o olhinho e a boquinha, a gente vai contar a partir da faixinha aqui da cabeça, aqui onde eu tenho o rosa pink, eu contei. Olha, eu tenho a faixinha da cabeça, eu contei uma volta do rosa claro. Na segunda volta, eu já comecei a marcar o olhinho. Aqui, entre um olhinho e o outro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Então, 6 pontos entre um olho e o outro. Então, essa mesma marcação que eu tô fazendo aqui, você faz ali do outro lado e você conta 6 pontinhos. Agora aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu marquei o olhinho, ó, diferença de 6 pontinhos pro outro. No sexto pontinho, eu coloquei um alfinete. Contei 1, 2, 3 e coloquei mais um alfinete, olha, 1, 2, 3. Essa é a distância do olho. No pontinho do meio, na volta de cima, bem no pontinho do meio, eu tenho 3 pontinhos de diferença aqui, olha, entre
uma marcação do olhinho e a outra, entre esse alfinete e esse, no pontinho do meio, na volta de cima, eu coloquei um alfinete. E agora aqui, olha, fazer os cílios. Então, contei aqui, pulo um pontinho e coloco o alfinete. Desse aqui, na volta de cima, bem na direção, olha, eu coloco mais um alfinete. Esses são os cílios. Então, um alfinete, 3 pontinhos, o outro alfinete. No meio, entre esses 2 pontinhos, eu coloco um alfinete na volta de cima, para fazer a curvinha do olho. Para fazer os cílios, eu pulo um pontinho e coloco o alfinete. Essa partinha de cima dos cílios, bem no meio desse pontinho, eu coloco na voltinha de cima. E agora a gente vai começar a fazer o olho. Vou entrar bem do ladinho e eu vou sair nesse primeiro alfinete aqui. Vou sair bem nesse alfinete. Então, eu já vou tirar ele. Daqui, olha, eu vou puxar o meu fio. Daqui, eu vou vir para esse próximo alfinete aqui. Primeiro alfinete, bem de frente com ele. Eu vou entrar bem aqui, nesse alfinete. Aqui. Bem nesse ponto aqui. E eu vou sair com ele aqui, olha, nesse alfinetinho dos cílios. Então, eu vou entrar aqui e eu vou sair com ele aqui. Agora, eu vou voltar aqui, olha. Onde eu entrei, ó, vou voltar aqui. E eu vou sair com ele nesse outro alfinete aqui. Agora, daqui, eu vou voltar de novo aqui, olha, no olhinho, antes de eu fazer essa perninha dos cílios. Eu vou voltar com ele aqui, e agora eu vou sair com ele aqui, nesse último alfinete que eu tenho para tirar. Mas é bem onde estava marcado. Agora, eu vou passar a agulha aqui, olha, por dentro dessa linha que a gente tem aqui, olha. Passar assim, por dentro aqui, ó. E vou puxar. Assim. Gente, eu puxei um pouquinho de fibra, tem que tomar cuidado para não puxar a fibra. E agora eu vou vir no mesmo lugarzinho aqui, olha, no mesmo pontinho. E eu vou sair com ele no mesmo buraquinho, tem que ser no mesmo buraquinho, tá, gente? No mesmo buraquinho que eu entrei aqui, ó, do ladinho. Aí, agora, você vai dando uma apertadinha, assim, ó, uma puxadinha. Puxa esse aqui que a gente começou. Quanto mais você puxar, mais justinho vai ficar aqui o olhinho. Agora aqui, é só dar um nozinho. Ficou assim. Agora, esse nozinho aqui, a gente vai pôr dentro desse pontinho. Agora, corta bem aqui essa sobrinha de fio e termina de esconder essa sobrinha dentro do ponto. Ficou pronto o olhinho. E a gente vai fazer o mesmo com a boquinha, só que a boquinha é mais facinho, que a gente não vai fazer os cílios, né? O olhinho a gente fez os cílios. Agora aqui, para fazer a boquinha, eu vou pegar a linha vermelha, a boquinha, gente, do mesmo jeitinho que a gente bordou
o olhinho, tá? Nenhuma diferença. A gente entra aqui do ladinho, pode ser aqui, e vai sair aqui, olha, nesse, sai aqui aqui, olha, no alfinetinho aqui da frente. Passo aqui a boquinha, volto aqui, olha, nesse outro alfinetinho. E já saio nesse alfinetinho de baixo. Dá a voltinha de baixo. Agora, eu puxo aqui, olha. Passo. Passo por aqui. Dou uma puxadinha. Volto no mesmo buraquinho. E já saio aqui do lado, no mesmo buraquinho que entrou, olha. Tem que ser bem no mesmo pontinho, para depois a gente esconder o nozinho. E agora, eu vou arrumando aqui o sorrisinho. E dou o nozinho. Corto. Coloca a sobrinha dentro do ponto. Dá pra não puxar. Aí, ficou pronto. Agora, a gente vai fazer o lacinho. E agora, a gente vai fazer o lacinho aqui da cabecinha do polvo. Eu vou fazer com a linha rosa pink. E eu vou fazer aqui o anel mágico. Uma correntinha. E eu vou fazer uma correntinha. Laço meu fio, faço um ponto alto. E agora eu laço 2 vezes o meu fio e eu vou fazer aqui 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo aqui no anel mágico. Vou dar uma fechadinha no anel mágico. Eu vou fazer agora um ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto e 3 pontos altos duplos. Laço 2 vezes, tiro uma laçada, tiro 2, concluo o ponto, 1, 2, 3 pontos altos duplos, um ponto alto, uma correntinha, e aqui no anel mágico, deixa eu puxar mais um pouquinho o anel mágico. E agora aqui no anel mágico, eu vou fazer um ponto baixo, assim. Eu vou alongar aqui esse ponto aqui do anel mágico, e eu vou cortar bem grande, porque a gente vai usar, inclusive, esse pedacinho de linha aqui, olha, pra costurar o lacinho no cabelo, na cabecinha do polvo. Agora aqui, eu vou puxar essa laçada aqui pra dentro, pra fazer um nozinho. E o anel mágico, eu vou puxar bastante, fechar bem esse anel mágico. Assim. Essa sobrinha aqui do anel mágico, eu vou dar uma passadinha aqui. Bem no meio, olha, bem dividindo, um ladinho do outro.
Passo mais uma vez. E agora, com esse aqui que eu cortei bem grande, que é o que eu vou costurar, eu vou passar no sentido contrário. Deixa eu tirar meu dedo daqui pra não soltar, ó. Eu tô passando o do anel mágico daqui pra cá, assim. E esse daqui eu vou passar no sentido contrário, olha. Assim. Agora, eu vou trazer os dois aqui pra trás, como eu já passei bastante do anel mágico, então eu não vou passar mais, tá? Só 4 voltas, ó. Eu vou trazer os dois aqui pra trás e vou dar um nozinho bem forte. Pra ele puxar bem o lacinho e ficar assim, olha que bonitinho. Dou mais um nozinho. E eu vou cortar só o do anel mágico. Assim, olha. Só o do anel mágico. Esse aqui nós vamos usar para costurar o lacinho na cabecinha do polvo, tá? Aqui, então, eu vou colocar a minha agulha. Aqui, gente, eu deixei quase 1 metro de sobra, ó. Bastante. Eu prefiro que sobre fio do que falta na hora da gente costurar o lacinho, tá? O lacinho eu vou pôr bem aqui, olha. Ó, terminei o olhinho. 1, 2, 3 pontos depois do olhinho, pra ficar bem visível aqui. Você pode pôr ele retinho assim, ou você pode pôr ele assim, meio na diagonal, pra ficar charmosinho, olha. Eu vou costurar ele assim, bem na diagonal. E agora aqui é só ir costurando mesmo. É só passar aqui onde você quer que ele fica. Já sai aqui no furinho e já sai aqui no lacinho, ó. Bom sair bem no meio pra gente primeiro prender nesse meinho. Aí você posiciona do jeito que você quer. Ó, eu vou deixar ele assim, meio na diagonal. Você acha que fica bonito? Assim, meio de... Vocês acham que fica mais bonito assim, bem retinho? Fala aí pra mim nos comentários como vocês acham que fica mais legal. Eu vou pôr assim. Não, mentira, eu vou pôr reto mesmo, né? Então tá. E agora é só a gente costurar. Não, gente, a opinião de vocês é muito importante. E aqui, ó, agora a gente vai passando aqui e vai trazendo aqui pra frente, passando em cada pontinho aqui, ó. Olha, de cada detalhezinho do lacinho, tá? O lacinho tem que ficar, eita, tem que ficar bem preso. E aí a gente vai passando, ó. Bem nos pontinhos mesmo, prendendo bem o pontinho na cabecinha do polvo. E agora aqui, gente, é só a gente seguir costurando, ó. Eu passo no pontinho, passo bem aqui no pontinho da cabecinha. E eu vou costurar esse lacinho aqui na cabeça do polvinho muito bem fixado. Eu vou passar pontinho por pontinho. Não posso pular nenhum pontinho. Esse lacinho tem que ficar bem fixo aqui. Então, agora a gente vai, ó, passei nesse pontinho, vou vir pro pontinho da frente. Vou fixar todo o lacinho na cabecinha aqui do polvo. Pontinho por pontinho. E aqui não tem segredo, gente. A gente passa no pontinho, costura aqui, ó. Passa no pontinho do polvinho também, olha. Costura aqui. Entra aqui com a agulha. Passa pelo pontinho. E a gente vai costurar agora, tá? Então, aqui é só seguir costurando. Passando em todos os pontinhos. Bem fixo assim, olha. Ele não pode ficar falha, tá? Então, essa parte aqui a gente tem que fixar bem aqui na cabeça do polvinho. Então, eu vou seguir costurando o lacinho e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou, então, a pecinha concluída. Porque aqui não tem segredo, a gente vai costurar o lacinho contornando ele todinho
aqui, depois vai passar para esse outro ladinho, contornar ele todinho e depois dar um nozinho. Então eu vou seguir costurando o polvo aqui, vou terminar de costurar todo esse lacinho. Aqui, essa parte do rostinho já ficou prontinho, os tentáculos, ele tá todo prontinho. Então só falta o lacinho, eu vou concluir aqui a costura do lacinho e volto para mostrar para vocês a peça concluída. E ficou concluído o polvo. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E pessoal, a receita da boneca vai estar disponível apenas para membros. Se você gostou dessa boneca, se torne um membro aqui do canal. Vai estar disponível a receita desta boneca e também a receita das próximas bonecas que eu for trazer aqui para o canal. Será disponível apenas para membros. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!